Mais uma vez, assim como eu disse para vocês, sejam intencionais trazendo os filhos de vocês para a igreja, para ensaiar. Sejam intencionais também no casamento de vocês, na família de vocês. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor com a nossa família, o Senhor pode vir estabelecer sobre nós em nome de Jesus. Então a galera do Ministério da Família preparou um culto sensacional para todos os casais casados, para os casais namorados, para os casais noivos, amém? Vem para cá, Maciel, aplauda Jesus aí pela vida do pastor Maciel, vamos lá! Tudo bem com vocês, Poema? Fala pro cara que está aí do seu lado aí, cara, que bom que você veio. Que Jesus vai falar contigo. Aleluia. Eu estou muito feliz aqui de estar ministrando essa mensagem, abrindo essa série. Foi poderoso hoje de manhã o que Jesus fez, e vai ser ainda mais hoje à noite, porque tudo se trata dele. Amém? Nós estamos muito felizes com aquilo que Jesus está fazendo nessa casa. E nós estamos abrindo hoje essa série Pray, que significa oração. Porque, na verdade, nós estamos aqui nessa série dando uma continuidade naquilo que Jesus já começou a fazer aqui na Poema de São José. Nós tivemos um encontro com toda a liderança esse tempo atrás. E esse culto, não teve uma reunião, foi só oração. Mas a oração, na verdade, é tudo. Tudo que nós precisamos. Obrigado, meu amigo. E foi maravilhoso esse encontro com os líderes. E depois, no Influa, ontem também, meu filho esteve aqui. Foi maravilhoso o que Jesus fez. Aconteceu um pray house aqui. Cadê os influeiros aí? Cara, eu fiquei sabendo, cara. Eu estava lá estudando para a mensagem de hoje. E a minha esposa veio buscar o meu filho aqui. Mas quando ele entrou naquela porta, cara, ela sentiu um impacto de uma glória que estava acontecendo com os jovens aqui dessa casa, adolescentes que estavam aqui, né, mano? E foi algo incrível que eu tenho certeza que Jesus operou e realizou aqui. Se o seu filho aí não participa do Influa, fala para ele participar, porque Deus está operando coisas maravilhosas nos jovens, nos adolescentes dessa casa. Então hoje aqui nós só vamos dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo. E antes de eu entrar nessa mensagem, eu queria falar para vocês, quando eu fui falar com Jesus, eu vou abrir essa série da oração. Onde que eu começo? O que o Senhor tem a me dizer para introduzir essa mensagem? E veio tão forte um versículo no meu coração que eu já conhecia já de um bom tempo. Não precisa abrir sua Bíblia, está lá em Salmos capítulo 42, versículo 1, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem sabe o que é a corça? Se puder projetar aqui, Amanda. A corça é esse animal aqui, ó. Uma imagem mais fácil, né, para explicar. Essa é uma corça. Gente, lá atrás eu pensava que era parecido com uma foca. Que eu pensava que, né, tinha que estar em águas direto, corrente. Pensei que era tipo uma foca, uma capivara. A Rafa, minha esposa, foi mais top ainda. Ela achou que era um flamingo, uma ave, sabe? E tem uns que pensam que é o carro que o Wesley tinha, um Corsa. Mas a Corsa é isso aqui, ó, esse animal que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a Corsa. Agora o que é interessante? Que eu fui perguntar para Jesus. Falei, Jesus, mas por que escolheu o animal Corsa? O cavalo não bebe água também? Podia ter colocado cavalo, né? Assim como o cavalo precisa das águas. Por que teve que ser a Corsa? E aí eu fui pesquisar de uma forma mais profunda na internet sobre a corça, e eu encontrei algo incrível que o salmista está querendo dizer nesse versículo. A corça, quando ela fica muito tempo fora da água, ela começa a emitir um odor, e esse odor ele chega nas narinas dos predadores, um odor muito forte.
e atrai predadores. E aí quando os predadores vêm para atacar a corça, o que ela faz? Ela sai correndo para um rio mais próximo, um riacho, para ela mergulhar. Aí a corça, ela mergulha nesse rio, nesse riacho, ela vai para o mais profundo dele, com o objetivo de se esconder lá. Depois ela sai e fica só com o focinho para fora, desse jeito aqui, ó. E ela fica lá no meio do riacho. E aí o predador fica doido, porque ele fica lá na beiradinha do riacho. Só que ele não vai até lá, porque ele fica com medo de se afogar. Então ele fica ali um tempinho, zanzando para lá, para cá, para ver se ela vem. E ela fica lá, gente, escondida lá, só com um zoinho olhando nele. O que acontece com o predador? O predador vai embora. Eu não sei se tem alguém aqui que já está entendendo o que Jesus está falando. Mas eu quero dizer para você, entenda isso e crave isso no seu coração. A oração é muito mais do que pedir coisas. A oração é uma questão de sobrevivência na vida de todo cristão. A oração é questão de vida ou morte na vida de um cristão. Um cristão que começa a parar de orar e começa a só orar num culto de domingo ou num GC, cara, você está com um grande problema de estar atraindo predadores. Você precisa estar mergulhado todos os dias, meu amigo, no rio de Deus. Quando você está mergulhado todos os dias no rio de Deus, os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor. O predador, ele pode até vir para querer tocar, porque ele anda ao derredor, e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele tem uma palavra para você: eu vim para te dar vida, e vida abundante. A palavra do Senhor diz que aqueles que são nascidos da água, aqueles que são nascidos do Espírito de Deus, aqueles que estão mergulhados nele, aqueles que estão mergulhados no riacho, o diabo não toca. Ele fica só na beira do riacho, e você pode ficar na beirinha ainda. Sabe por quê? Porque Tiago, a palavra do Senhor diz: submeta-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem permanece no rio de Deus todos os dias, tem o seu devocional com Deus, tem o seu momento de oração com Deus, essa pessoa está encharcada do rio de Deus, do Espírito Santo de Deus. E o diabo não toca, ele não vai tocar na sua família, meu querido, porque eu declaro essa palavra sobre sua vida. Se tinha uma pessoa aqui que estava morta espiritualmente, se você estava só com uma fumacinha, eu quero dizer para você que Jesus, ele é aquele que não apaga o pavio que ainda fumega. Ele não despreza a cana quebrada e dá um chute nela. Ele fala: tem chance para você. E nessa noite ele quer te incendiar. Tem alguém que está queimando por Jesus? Tem canela de fogo aí? Então ele está descendo fogo do céu sobre a sua vida aqui agora. E a partir de hoje vai ser ativado um novo estilo de vida sobre a sua vida. Vai ser ativado uma nova estação sobre a sua vida. Levítico capítulo 6, no versículo 13, fala que o sacerdote, ele tinha que sempre manter a chama acesa no altar. Todo dia de manhã, essa instrução que Deus deu para Arão, e falou para ele: todo dia de manhã tem que abastecer com lenha, porque a chama precisa continuar acesa no altar. Aí quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, 15, 16, a palavra do Senhor fala assim: orai sem cessar. Sabe o que depois diz? Depois de 2 versículos, no versículo 18: não apagueis o Espírito. Meu Deus, cara, não sei se você está entendendo, velho. A sua continuidade na oração não vai deixar o Espírito Santo apagar na sua vida, e você não vai ter morte espiritual. Por que pessoas desviam da fé? Por que pessoas são enfraquecidas na fé? Por que pessoas deixam de congregar? Sabe por quê? Antes pararam com o seu devocional, pararam com o seu tempo com Deus. Oração
é sobrevivência, meu amigo, para todo cristão. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Nesse louvor vai te conduzir agora para você tomar uma decisão já onde você estiver. Existe um rio de Deus fluindo aqui, e eu queria que durante esse louvor você mergulhasse nesse rio de Deus. Você falasse assim: Jesus, eu assumo um compromisso contigo aqui nessa noite, de startar um novo tempo, uma vida de oração na minha vida. Eu quero aprender a orar, eu quero que o Senhor me ensine nessa noite. E eu quero que você nesse momento vai se entregando para Ele, vai mergulhando. Mergulha nesse rio, existe um rio fluindo. Imagine você estar perto de um riacho agora, e você vai pular de ponta e falar assim: eu quero ir no mais profundo, eu quero ir no mais profundo, eu quero ir no mais profundo. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Entregue totalmente agora para o Senhor Jesus. Se entrega. Jesus, eu quero mergulhar nesse riacho, Jesus. Eu quero entregar minha vida por completo a Ti, Jesus. Eu cheguei nessa casa morto espiritualmente, mas eu quero ser ativado aqui nessa noite. Vai, libera a unção de Deus aqui nessa noite. Libera o Teu Santo Espírito, papai. Libera fogo dos céus aqui nessa noite, Jesus. Libera fogo dos céus, papai. Senhor Jesus, essa vaca agora, onde você estiver, Jesus está incendiando sua vida. Você tinha paralisado a sua fé, mas hoje Jesus está novamente lançando fogo sobre você hoje, para você viver uma nova estação. Ele não despreza o caniço quebrado, cara. Tem alguém que está queimando por Jesus aqui. Oh, radabassorra de bacaralamassá. E várias pessoas já estão sendo ativadas aqui nessa noite, cara. O Espírito Santo, Ele localizou pessoas aqui nessa noite. E Ele estava assim: cara, tem pessoas que estão quebrantadas demais aqui nessa noite, e eu não estou resistindo. Cheira da bocura de maçã. Deus, Ele não está resistindo, cara, porque tem pessoas quebrantadas aqui nessa noite. Tem pessoas incendiadas aqui, cara. Derrama chuva aqui, Pai. Vem com Teu rio, o Senhor Jesus inunda o meu coração. E que você nesse minuto escutasse a voz do Espírito Santo. Ele está soprando aqui sobre essa casa, cara. Uma igreja regada em oração, ela tem um poder, uma glória manifesta de Deus.
Uma igreja incendiada com o Santo Espírito de Deus. Deus está erguendo aqui em São José essa igreja, cara. Está totalmente sedenta da presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas com fome e sede sendo se levantadas. Neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Radabacô, radebassara, labacô. Cara, sabe qual é a visão que eu tive aqui? Muitas pessoas estavam como no vale de ossos secos, cara. Mas Jesus só falou para você vida. Ele está profetizando vida sobre você, cara. Você não está mais como esses valos de ossos secos. Existe vida liberada sobre sua vida aqui nessa noite. Existe um poder e uma glória de Deus que está te envolvendo aqui. E Ele está dizendo para você: tem uma nova estação para você. Tem uma nova estação para você. Tem um novo tempo para você. Eu vou realizar e vou operar coisas incríveis e grandiosas através da sua vida. O seu ministério estava paralisado, hoje vai ser ativado. Você estava parado, mas hoje você vai ser ativado. Tem pessoas que já foram ativadas aqui nessa noite. Tem pessoas que já começaram a entender o que Jesus está fazendo aqui e já foram ativados, mas tem mais gente ainda para ativar. Cara, como que a gente prega, meu? Ajuda aqui, Jesus. Ajuda. Ai, Deus. Tá de ficar só nessa brisinha aqui, né, já?
fluindo até segunda-feira. O que a gente faz, gente? Como é bom, Senhor Jesus, receber a Tua presença maravilhosa nesse lugar. Sabe, em Juízes capítulo 15, Juízes capítulo 15, vai falar de Sansão. Nossa, meu Deus do céu. Juízes capítulo 15 fala de Sansão. Sansão, ele é o cara que estava sendo levantado como juiz do povo de Israel. E ele foi levantado para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E aí o povo filisteu ali, o exército vem para cima dele. E a palavra do Senhor fala que Deus ele apossou dele, deu toda a força para Sansão. E aí ele pegou uma queixada de jumento, um pedaço de osso, mas deu uma pancada só. Nessa pancada caiu 1000 homens, com o poder de Deus, na vida de Sansão. Só que a palavra do Senhor fala que logo depois ele ficou muito cansado, muito exausto. E no versículo 18 diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Repita comigo: clamou ao Senhor. Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Versículo 19. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré e ainda está em Leí. Sansão ficou exausto, ele clamou ao Senhor. E esse local em Acoré significa fonte do que clama. Aquele que clama a Deus, que tem o seu secreto com Ele, que tem sua vida de devoção e de oração com Ele, sai diferente. Porque ele entrou na fonte do que clama. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte de água viva e está dentro de você. Por que a palavra fala que do seu interior fluirão rios e rios de água viva? Porque Cristo está habitando dentro de você. Quando você tem o seu momento com Ele, eu quero dizer para você que você sai com as suas forças renovadas. Tem alguém que está aqui nessa noite que veio, talvez angustiado, veio com algo assim, talvez deixando para baixo, mas o Espírito Santo já começou a trazer uma renovação nas forças. Tem alguém que aconteceu isso? Só para testemunhar, levanta sua mão. Olha quanta gente levantou as mãos. Isso aí eu estou mostrando que a Bíblia é verdade, ela acontece até hoje. Porque aquele que mergulha no rio, na fonte do que clama, ele é aquele que dá água. E como ele falou para a mulher samaritana, desse poço você vai beber a água, mas você vai voltar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E a oração na vida do cristão, vou voltar a repetir aqui, ela traz proteção. Um crente que não ora, que não tem seu devocional com Deus, que não busca estar, oração significa relacionamento, tá bom, gente? Repita comigo assim: relacionamento. Oração é relacionamento. Então um crente que ele não ora só de domingo, cuidado, porque da mesma forma que a oração ela traz proteção, uma vida sem oração é uma vida vulnerável, traz vulnerabilidade. Nós precisamos ser como a corça que anseia por águas, anseia por esse lugar com Deus, que anseia estar mergulhado lá e ficar nesse rio.
E quando saímos desse lugar, nós atraímos, porque Ele está ao derredor constantemente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o crente que ora, ele está blindado com os anjos de Deus ao redor. E nada vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Como que você ora para ter, ou fala para Deus para ter discernimento espiritual? A palavra do Senhor fala assim, que todo homem espiritual é aquele que discerne todas as coisas espiritualmente. E cara, e como é maravilhoso uma pessoa que discerne todas as coisas espiritualmente. Ela não cai em furada, ela não é enganada por pessoas. A palavra do Senhor fala, seja simples como a pomba, mas prudente, ou astuto como a cobra. Sabe o que significa a palavra astúcia? Significa assim, pessoas com habilidade de não serem enganadas. Quem tem discernimento espiritual não é enganado por pessoas e nem por Satanás. A tentação vem, ele já discerne rapidamente, ele vai lá para aquele lugar, ele mergulha no secreto, fica aí na beiradinha do ribeirão, aqui você não entra não. Como você vai ter discernimento espiritual se você não consegue entender qual é a voz do Senhor? Porque a voz que você conhece é a voz que você relaciona. Eu só sei que é a voz da minha esposa, se ela estiver do outro lado da parede, eu nem estiver vendo ela, mas se ela estiver falando ali, eu sei que é a voz dela. Porque eu estou me relacionando com ela. Se você pedir para falar da minha esposa, eu tenho muita coisa para falar dela. Porque eu convivo, eu me relaciono com ela. Uma pessoa que eu não convivo muito, se você talvez pedir para mim falar dessa pessoa, eu vou falar no máximo 10 minutos, 5 minutos. Você fala assim, eu conheço ele, eu cumprimento ele, faço isso. 5 minutos acabou, não tem mais o que falar. Mas da minha esposa, eu posso falar o dia inteiro de tanta coisa que eu posso falar dela. Porque é uma pessoa que eu estou me relacionando direto. Se Jesus te perguntar hoje, o que você tem para falar de mim? Quanto tempo você falaria de Jesus? Do que você conhece de Jesus? Vocês estão me entendendo? Porque a voz que você conhece é a voz que você relaciona. E se você relaciona com Deus, você vai ter discernimento espiritual. Você não vai cair em furada. Essa semana eu fiz um orçamento para uma empresa potencial. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu fiz o orçamento. Só que, cara, sempre antes de eu enviar um orçamento, pode ser uma bênção o que eu vejo naquele orçamento, em termos de valores, etc. Mas antes de mandar, eu coloco a mão junto com a minha esposa sobre aquele orçamento e falo assim, Deus, se isso aqui for para me tirar do propósito, se é uma enganação, um laço, que nada dê certo, eu não estou nem aí para valor, não estou nem aí para perder isso aqui. Meu coração não é movido por isso. Mas se for para ser bênção para mim, para minha família e para o reino, me ajuda a dar tudo certo. E vai. Quem está entendendo? Nossa vida precisa ser assim, a gente precisa ter discernimento espiritual em tudo. Em Lucas 18, 1, não precisa abrir sua Bíblia ainda, Jesus menciona para os discípulos assim, que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Apóstolo Paulo, ele fala que 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele fala para Timóteo também, 1 Timóteo 2,1, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões. Então você vai ver sempre a Bíblia falando de oração. Quando fala lá para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Quem quer ser bem sucedido aqui? Levanta suas mãos. Amém? Joia. Medita na minha palavra de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo aquilo que fizer. Sabe por quê? Porque você vai ter discernimento espiritual. O que Salomão pediu? Ele pediu riqueza e fama quando ele teve o sonho lá com Deus, e Deus falou para ele, Salomão, pode pedir o que você quiser. Imagina Deus chegar para você hoje e falar assim, cara, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. O que Salomão pede para Deus? Eu quero sabedoria para governar, discernimento. Aí ele falou assim, pediu certo, Salomão. E por você ter pedido isso, agora eu vou te dar aquilo que você não pediu. Eu vou te dar riqueza e fama.
Porque primeiro é discernimento espiritual, primeiro é sabedoria para governar bem as coisas. O resto é demais coisas que vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, como já falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Orai sem cessar. Nossa, Maciel, então eu tenho que ficar no chu o dia inteiro lá, imagina você chega lá no seu patrão, não vai entender nada. O que é ser orar sem cessar? Ficar que nem uns monges lá na montanha lá, né? O dia inteiro? Não. A oração na nova aliança se trata de conexão. Repita comigo, conexão. É você estar todo o tempo conectado com Deus, tentando entender com Ele. E aí, Jesus, qual que é a bola da vez agora? Eu fui na imobiliária com a minha mãe essa semana para ajudar ela num negócio do imóvel dela. E eu fui para conversar com o cara da imobiliária. E ali a gente falando de negócio, tal, falando das coisas. E aí o cara da imobiliária, ele começou a contar que, nossa, eu acabei não podendo vir em tal horário e tal. A gente que dava só no médico, eu estou com a perna toda vermelha por causa de uma bactéria. E ela está muito inchada, está com risco de trombose. Mas eu já tomei antibiótico. Mas ainda não está legal, minha perna está muito vermelha ainda. E aí eu fui ali no orar e sem cessar, na conexão com Deus. Espírito Santo, acho que eu estou entendendo que eu vim aqui. Eu não vim aqui só falar de negócio, não, é muito mais do que isso. E eu fui olhando para a cara dele, ele falando, e o Espírito Santo falando comigo: eu não te trouxe aqui para falar de negócio, eu te trouxe aqui para manifestar a glória de Deus sobre a vida desse cara. Eu falei assim, agora eu estou entendendo, Jesus. Aí eu peguei, coloquei as mãos sobre ele, e a gente pensa que é só essa oração da cura, né? Aí depois eu coloquei assim, cara, posso fazer uma oração por você? Ele falou assim, oração? Claro, cara. Eu queria orar por você. Você acredita em Deus? Eu falei assim, eu acredito. Você acredita que Deus, Ele realiza o impossível e Ele pode te curar agora? Claro sim, eu acredito sim, cara. Aí ele ergueu a mão assim, cara, eu vou orar por você aqui agora. E a cura vai vir sobre a sua vida. Nunca tinha visto aquele cara. Primeira vez que tinha conhecido ele. Cara, eu coloquei as mãos sobre ele, profetizei cura. Eu estava junto com a minha mãe ali. E Deus veio com um poder sobrenatural sobre aquele escritório ali. E o mais impressionante, Jesus vai muito mais do que aquilo que a gente está pensando e imaginando. O Espírito Santo, gente, Ele faz algo por você, cara. Ele é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Sabe qual que é o ministério de Jesus hoje? Intercessão. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Jesus, Ele intercede por cada um de nós. Jesus está intercedendo por você. Jesus começou a interceder por esse cara. Cara, deixa eu fazer um esquema aqui que eu quero. O meu desejo, a minha vontade é que todos se salvem. Então Ele começa a agir na sua vida. Você está pensando que você veio aqui nessa noite visitar Poema? É muito mais do que isso. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem um propósito maravilhoso para operar e para realizar sobre a sua vida. Isso aqui é só o começo, cara. É só o start, é só o pontapé de grandes coisas que Ele quer operar e realizar na sua vida. Quem toma posse disso? E aí aquele cara começou a se quebrantar. Depois ele já olhou para mim assim, cara, eu gostei de sua oração. Cara, você não quer aproveitar já o embalo aí? E já orar para minha esposa, porque ela precisa fazer uma biópsia. Ela está com suspeita de um nódulo lá, de um câncer maligno lá. Eu quero muito que você aproveite essa oração e ore agora pela minha esposa. Eu tenho certeza que se orar aqui ela vai ser curada lá. Gente, pelo amor de Deus, cara. Fui lá para resolver negócio, gente. Presta atenção, gente. Orar sem cessar, cara. Conexão, tá antenado com Deus nas coisas. Lá na faculdade, lá no trabalho, lá onde você estiver. Você não está ali só para estudar. Você está ali para manifestar a glória e o poder de Deus através da sua vida, cara. Porque você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. O seu trabalho está lá só para você trabalhar. Você está lá para manifestar o poder de Deus através da sua vida. Não precisa do pastor estar lá não. O véu foi rasgado e hoje todos têm acesso. A grande comissão é para todos aqueles que decidiram seguir Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui? Eu orei pela esposa dele, mas agora muito mais do que uma cura física, é você poder ter acesso à eternidade. E ele falou assim, cara, gostei da oração, quero um dia fazer uma visita. Onde que é a sua igreja? Nem tinha falado nada de igreja, nem falei para ele que eu era pastor. Falei, cara, vai lá uma igreja, parede preta, fica ali perto do pavilhão, pá.
falei, não, eu quero ir lá, eu vou lá com a minha esposa. Ela está para fazer essa biópsia. E cara, ela não vai ter nada e tal. Eu falei, não vai ter. E vai lá fazer uma visita. Nós vamos glorificar a Deus. Porque tudo isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E muito mais ainda Deus vai fazer, cara. E sorrisão lá em cima, assim, porque é uma alegria, né, gente? A gente poder ser usado, mesmo se nós não merecemos, cara. Nós somos imperfeitos. E ainda de alguma forma Deus pode usar a nossa vida, cara. Use o poder de Deus que está liberado sobre a sua vida, porque Ele comissionou você para isso. Agora é interessante que Lucas 11:1, Jesus, Ele desce do momento de oração, e aí Ele encontra com os discípulos, e olha o que os discípulos perguntam para Jesus, olha que interessante. Os discípulos não perguntam para Jesus, nos ensina a expulsar demônios, Jesus nos ensina a curar enfermos, Jesus nos ensina a chegar no 1º milhão. Não é isso a pergunta dos discípulos, Lucas 11:1. Sabe qual que é a pergunta dos discípulos? Jesus, o Senhor pode nos ensinar a orar? Jesus, nos ensina, andando com Jesus, discípulos, nos ensina a orar? Cara, sabe o que eu acho? Eu acredito que todos os momentos que Jesus ele passava por angústia, passava por aflições, mas ele sempre ia lá, gente, dá um tempinho agora que eu vou lá falar com meu pai. Fonte do que clama, renova as forças, recobra o ânimo, traz alento. E aí quem aprende a orar, na hora que sai de um lugar desse, está acontecendo um vendaval, o negócio está cabuloso, mas ele está descendo, tenho certeza que Jesus descia assim. Quem assistiu The Chosen? Jesus já anda assim, né? O louco, cara, o cara tá mó cabuloso, agora o cara tá assim. Sabe por quê? Renovo que o Pai dá. Eu declaro esse renovo sobre sua vida em nome de Jesus. Toda vez que você estiver lá no secreto com o Pai, pode estar passando por angústia, pode estar passando por tribulação, pode ter problemas, mas você vai sair renovado de lá, com um sorriso lá em cima, com o peito lá em cima, e você vai para cima, porque Ele está contigo, Ele não te abandona. Lá você vai ser fortalecido, Ele vai estar dizendo para você, eu não te abandono. Jesus, eu tenho certeza que o semblante dele mudava. Gente, lembra com a maior profunda angústia que ele estava vivendo na alma, que ele chega para os discípulos, ele está indo para o jardim do Getsêmani, e ele chama Pedro, Tiago e João, e aí vamos lá comigo, vamos comigo orar, cara. Minha alma está profundamente triste. E ele chega ao Pai e fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Tenho certeza que Jesus já saiu diferente. O cara que cortou lá a orelha do Pedro, cortou a orelha do Malco. Acho que é, pô, Pedro, cara, pegou isso, cara. Pegou a orelha, colocou ali, pô. Acho que ele já botou ali, né? Gente, você acha que Pedro estava querendo cortar a orelha do Malco? Ele ia cortar a cabeça dele, é que ele errou. E se tivesse cortado a cabeça, tenho certeza que Jesus colocava a cabeça no lugar, porque Ele pode tudo, Ele é o Deus do impossível. Amém, amém, gente? Você nunca pensou nisso, né? Você acha que Pedro foi para cortar a orelha? Foi para cortar a cabeça daquele cara lá. Mas tenho certeza que Jesus estava ali, cara. As forças renovadas, porque na fonte do que clama tem renovo. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus falou, vocês querem que eu ensine a orar? Então eu vou te ensinar. Só que nesse ensino de Jesus, que está aí, nesses versículos que nós vamos ler, Ele fala daquilo que não é oração, daquilo que é uma oração inútil, e depois Ele fala o que é uma oração correta. E aí Ele vem dizendo aqui, no versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem,
não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Presta atenção nisso aqui. O seu Pai sabe daquilo que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a primeira oração inútil que Jesus está dizendo aqui é a oração de um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita, para você entender, ele é como se fosse um ator, uma pessoa que carrega fingimento. Então, os hipócritas da época aqui, ele está falando dos fariseus, os religiosos. Eles iam em pontos que eles pudessem ser vistos, e ali com certeza eles faziam aquela oração com palavras difíceis da Torá. E aí as pessoas passavam, e quando fala a palavra aqui, que eles já tinham a recompensa deles, é porque eles já tinham aquele prestígio das pessoas que passavam. Pô, você é um cara top, hein, cara? Que palavras bonitas. Você é top demais, cara. Você manja, hein, cara? Então isso alimentava o ego deles, o orgulho deles, a vaidade. Então eles usavam a oração para trazer e alimentar um orgulho que eles tinham. Essa é a oração de um fingimento. E aí o que Jesus fala? Ao invés de você fazer isso, vá para o quarto, vá para o seu secreto. Porque é no secreto que verdadeiramente você vai revelar quem você é. É lá no seu secreto onde você vai rasgar todas as máscaras. Você vai entrar lá e falar assim: Deus, eu sou isso aqui, tá vendo? Olha o que eu fiz essa semana. Eu preciso de mudança, Deus. Eu preciso de transformação na minha vida. Eu não posso continuar dessa forma, Pai. E ali você vai colocar tudo para fora de quem você é. E não tem como não haver mudança, cara. Não tem como não haver transformação de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Mas não pode ter esse fingimento. E aqui o quarto secreto não está de uma forma literal. Isso aqui está falando num sentido de você estar escondido em Deus. Na sua oração você pode estar numa praça e como você estivesse num quarto. Quem está entendendo? No seu secreto, ali falando com Deus naquele momento. E Ele está ali. E o Pai que te ouve em secreto, quando você tira todo o fingimento, todo aquele papel de ator, mas coloca quem verdadeiramente você é, Ele fala: você vai ter recompensa pública. Porque é uma pessoa que coloca ali, por exemplo, um vício, que ela quer ser liberta daquilo, coloca diante de Deus, aí vai startar o seu ministério, e a recompensa pública vai ser porque Deus vai usar a sua vida para tocar em muitas pessoas que querem largar de vício também. Aonde é o seu sofrimento que você vive hoje, é o seu ministério de amanhã. A sua libertação de hoje é o seu ministério de amanhã. Quem entende assim? Por isso que vai ter essa recompensa. Eu lembro, agora, até numa oração pública, eu lembro de uma outra igreja que a gente era, e tinha um momento de oração que a gente fazia com a igreja na sexta-feira à noite. Mas, cara, tinha um cara que vinha aqui, o nome dele era Fernando Labareda. Então vocês já entenderam que o cara é dos canela, né? Tem canela aí, gente? Olha os canelas de fogo aí. Então ele era canela. E esse cara, o Fernando Labareda, cara, ele vinha aqui, mas ele ficava num cantinho, ajoelhava, ele começava a orar alto. Mas, cara, a oração dele constrangia todo o ambiente, começava a vir uma glória, um louvor, cara. Porque ele rasgava o coração, ele não estava nem aí, gente. Ele chegava assim: Deus, é o seguinte, cara, saí do trabalho agora. E ele usava pedra, crack, por muito tempo. Então ele já falava meio cabuloso, porque acaba, né, trazendo algumas sequelas. Então ele já fala assim: ô senhor, eu estou aqui à noite aqui, mas eu estou fazendo hora extra, tá? Porque eu não sou merecedor de estar aqui orando e falando com o senhor, não. Eu sou totalmente perfeito, Deus. Mas um dia eu estava lá tendo overdose, o senhor me visitou no banheiro, o senhor me resgatou.
Eu não consigo nem fazer a oração dele, gente. Não consigo nem imitar ele. Porque aqui eu já começava a chorar. Eu não precisei fazer nenhum curso, 10 passos, 12 passos, 20 passos. Ele deu um passo só, foi o passo que ele deu para Jesus. E ele teve uma transformação completa na vida dele. E Deus usa muito esse cara. Ele mudou daqui, ele está lá em Arrozal agora. Fernandão, se você estiver assistindo aí, salve. Arrozal, no Rio de Janeiro. Mas era uma oração pública, mas não tinha fingimento. Toda oração que não existe fingimento, ela atrai a glória de Deus. Não pode ser também uma oração como do pagãos. Ele está falando de oração inútil, amém, gente? Oração que não é respondida, não é ouvida por Deus. E como que é a oração de um pagão? O pagão é aquele que adorava outros deuses. Então como que era a relação dele com essa divindade? Era uma relação de negócio, de cliente. Então ele ficava assim, fazendo vãs repetições para que ele pudesse ter algo. Então ele ficava lá, falando a mesma coisa, para ele obter e ter algo, ter coisas, através dessa divindade. Ele achava que por ele tanto falar, ele conseguia ter coisas. E o que Jesus está falando para os discípulos? Toma cuidado que vocês, crentes, podem ficar igualzinho os pagãos, fazendo vãs repetições. Deus não está ouvindo sua oração. Presta atenção nisso, gente. Eles faziam vãs repetições também, sabe por quê? Porque quando eles pecavam, quando cometiam algum pecado, alguma coisa errada, eles achavam que por muito falar, ter vãs repetições, eles eram perdoados. Mas entenda o seguinte, eu mesmo, cara, eu lembro de uma outra religião que eu era, e graças a Deus eu não mudei de religião, eu tive um encontro com Jesus e hoje eu sigo Jesus, amém? Tem gente que troca de religião, e continua ainda com as coisas. Aí eu lembro que lá eu confessava o pecado, aí ele falava assim, ó, com esses pecados aí tem que rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Aí eu falei, nossa, mano, e aí eu começava, tá. Aí tinha semana que tinha uns pecadinhos um pouquinho pior, sabe? Aí eu chegava lá para contar para ele. Aí ele falava assim, ó, agora não, agora vai ter que ser 30, cara. 30. Ou, né, outros tipos de situações. Mas entenda algo. O seu perdão, a dívida, tem gente que pega uma escadaria e vai de joelhos para fazer uma penitência, para pagar pelos pecados que ela cometeu. Eu quero dizer para você o seguinte, que isso é impagável. Por quê? Porque já foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele assinou lá assim, ó, tetelestai, está consumado. Ele estava quitando toda a dívida do pecado da humanidade. Todos os seus pecados, os meus pecados que eu já cometi, foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. E hoje, quando você recorre a Ele, pede perdão, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quando Ele quita aquela dívida, é porque a humanidade estava com uma dívida com Satanás, estava escravizada pelo pecado, mas Jesus veio e quitou essa dívida. Toma aqui, Satanás, agora você não escraviza mais eles, porque agora eles são meus, e agora toda a autoridade nos céus e na terra foi dada para mim. Ele sentou à destra do Pai, e todo o governo está sobre ele. Não precisa mais ter esse tipo de penitência. O que precisa é ir lá num secreto, um coração quebrantado, e falar para ele, Pai, eu pequei contra ti e contra o Senhor, e eu necessito do teu perdão. Sabe o que Jesus faz? Ele libera o sangue dele que purifica de todo pecado, e ele pega o seu pecado e lança no mar de esquecimento. E ele fala para você, tem nova chance para você, como um filho pródigo que voltou, e o pai dá aquele abraço e dá um beijo. Aquele que estava morto, reviveu. Morto, mas como assim? Ele não morreu, Marcelo? Ele estava com morte espiritual. Lembra que nós falamos lá no começo? Se você tirar a sua vida de devoção a Deus, de oração, morte, aquele filho estava morto, mas estou celebrando porque ele voltou a ter vida. Vida espiritual. Tem pessoas que estão voltando para a igreja aqui nessa noite. Eu queria que você fechasse seu olho aí. Não vou falar para você levantar a mão nada, mas Deus está te dando um abraço aí agora, e está falando para você, cara, que bom que você veio aqui nessa noite.
Eu quero te dar um beijo. Deus está dando um beijo em você aí. Receba o beijo aí de Deus. Está tudo pago, consumado. E eles faziam vãs repetições para ter coisas. Mas com o nosso Deus, entenda isso, leve isso para a sua vida. Deus, Ele não responde necessidade, Deus responde fé. Mas Maciel, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas em outras versões, e se pegar a raiz dessa palavra, está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e por eu conhecer quem Ele é, de nada eu sentirei falta. Conseguiu entender agora esse versículo? Quem conhece quem Deus é, ele entende a suficiência em Cristo Jesus. E ele fica como o apóstolo Paulo: eu posso passar por um momento de escassez, eu posso estar na abundância, mas em todo tempo eu vou estar contente. Apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a estar contente na escassez e na abundância. Por quê? Porque ele descobriu a suficiência em Cristo Jesus. De nada eu sinto falta. Eu posso estar preso, eu posso estar na prisão, eu posso estar encarcerado, mas eu ainda louvarei. Eu vou estar aqui na corrente e eu vou levantar um louvor à meia-noite. E a cadeia vai ser quebrada. Por quê? Porque ele entende que ele não está abandonado. Porque ele entende que Deus é Pai e Deus está com ele. E se pegar palavra por palavra do hebraico, eu vi essa tradução, fui a fundo na internet. Esse versículo diz assim: não me faltará o amigo íntimo, meu Deus. Nossa, cara. Uau. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, queria que você abrisse. A palavra do Senhor fala assim, ó, você precisa entender isso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Você que está em casa aí, abre aí nesse versículo, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cara, você precisa entender isso. Deus, Ele tem promessas, amém? Ele tem promessas. Todas essas promessas que Ele tem para a sua vida, já tem o sim de Cristo. E sabe qual que é a boa notícia que eu quero trazer para você aqui nessa noite? Eu não sei se tem canela de fogo aqui nessa noite, mas vamos lá. Todas as promessas de Deus já tem o sim, o sim de Cristo. E hoje não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então todas as promessas de Deus da nova aliança estão em Cristo, e hoje Cristo está em você, e Ele já deu o sim para o Pai, e todas essas promessas vão operar e vão se realizar sobre sua vida, porque já tem o sim dele, e porque esse sim já foi dado para a sua vida. Porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e para Cristo Ele já deu o sim. Mas Marcelo, por que eu não estou vivendo ainda muitas coisas? Porque é diferente a nova aliança com a velha aliança. A velha aliança, eu faço algo para alcançar aquela promessa. Na nova aliança, eu amadureço para acessar a herança que já foi dada por Cristo Jesus, como co-herdeiro de tudo aquilo que Deus foi dado para Ele. Você amadurece na sua vida espiritual e você acessa aquilo que já está liberado para você. Como que eu amadureço, Maciel, na minha vida espiritual, para eu ter acesso a isso? Vida de oração, de relacionamento com Deus. É impossível você crescer em maturidade espiritual sem vida de relacionamento com Deus. Por que tem crente que às vezes está voando com um ano de igreja, e tem crente às vezes com 30 anos patinando? Porque esse cara de um ano, ele está com o primeiro amor, ele está queimando por Jesus, está buscando Jesus, e acelerou o processo de crescimento, maturidade espiritual, e Deus começa a liberar acessos para ele. Quero declarar sobre sua vida em nome de Jesus. Pai, aqui estão filhos e filhas amados pelo Senhor, eles estão entendendo essa palavra. Pai, que a partir de hoje, Pai, eles possam entrar num lugar onde eles vão ter um crescimento exponencial
espiritual, na área espiritual, emocional, em todas as áreas da vida dela, e no nome de Jesus. E tudo aquilo que já tem o sim de Cristo, que elas possam acessar em todas as áreas da vida dela, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu declaro essa palavra manifesta, Pai, na vida de cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Cara, a minha maior felicidade, e a felicidade de Deus, tenho certeza, não é apenas que você entenda essa palavra que está sendo ministrada, mas é que você pratique ela, cara. O que vai fazer realmente efeito na sua vida é você, a partir de amanhã, ter uma mudança de vida, mudar o seu estilo de vida. Amém? E depois ele começa a ensinar a oração correta. Ele fala da oração do Pai Nosso, mas entenda o seguinte: não é que ele ensina a oração do Pai Nosso para você ficar repetindo a oração do Pai Nosso toda hora, porque senão ele vai em desacordo com aquilo que ele acabou de falar, que não é para ter vãs repetições, lembram? Mas ele fala da oração Pai Nosso para que a gente consiga entender uma estrutura de oração, amém? E através dessa estrutura de oração, é aquilo onde você sempre vai ter um entendimento da oração, do como você orar. Lembra que os discípulos perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. Ele falou: beleza, eu vou ensinar vocês. Então a primeira coisa que você precisa considerar no Pai Nosso é que Jesus, toda vez que ele tinha um momento de intimidade com Deus, o que ele falava? Ele falava assim: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um conosco. Olha que lindo, gente. Quando ele está lá no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, 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 Pai Nosso. Primeira coisa que você precisa entender na sua oração é que você não entra lá no seu secreto como escravo, mas você entra como filho. Sabe qual que é a maior revelação? Cara, Deus tem vários nomes. Ele é o Eu Sou, Ele pode ser o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor. Ele é tudo isso. Mas aquilo que nos leva ao entendimento de quem nós somos é quando nós chamamos Deus de Pai. Porque quando você chama Ele de Pai, quando você entra naquele lugar, você está entrando ali como filho. E quando você entra no lugar como filho, é maravilhoso, é ou não é, gente? Você é filho. E por isso que ele ensina, é Pai. A sua oração precisa ter Pai. Mas por que, Marcelo? Porque Jesus nos ensinou assim. Quer falar Deus Todo-Poderoso, Pai amado? Gente, fica à vontade. Mas nunca esqueça, você é filho e Ele é Pai. Ele é Pai meu? Não, Ele é Pai nosso. Porque Ele reconhece uma igreja. Ele reconhece o corpo de Cristo aqui na terra. Então depois ele vem e diz: santificado seja o teu nome. Então se você orar bastante, Deus vai se tornar mais santo. Se você orar menos, Deus é menos santo, é isso? Não, claro que não. Sabe qual que é a missão do porquê que você ora? Revelar a santidade de Deus aqui na terra. A sua oração precisa: o Senhor é santo, santo, santo é o teu santo nome. Apocalipse capítulo 4, lá nós vamos ver seres viventes todo o tempo, dia após dia, declarando: só tu és santo, santo, santo. Vai ter lá, cara, eles falando: santo, santo, santo é o teu santo nome. Pai nosso que estás no céus. Onde Deus está, Marcel? Deus está nos céus. Não é céu no singular. Céu no singular é o céu que nós estamos vendo, o azul aqui, que agora está noite, né? Mas céus fala do lugar da habitação de Deus, onde Ele está. Ele está nos céus. Agora, e aqui na terra? Como que Ele vai revelar quem Ele é? Jesus veio como um modelo perfeito. Ele expressou o caráter de Deus aqui na terra, nos ensinou. Mas Jesus falou assim: enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu for, vocês serão a luz do mundo. Vocês, igreja. Então, qual que é o entendimento que nós precisamos ter? É que eu e você, nós fomos chamados para santificar o nome de Deus, levando para
todos aqueles que a gente encontrar, que Ele é santo. Santo é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível, Ele é aquele que age no impossível, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, santificado seja o nome dEle. Está vendo como estou orando? Não estou precisando orar, falar vãs repetições, não estou precisando fazer um Pai Nosso decorado que você nem sabe o que você está falando, mas entenda a profundidade do Pai Nosso, cara. Entenda essa estrutura de oração que Jesus está nos ensinando. E Ele fala depois: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No começo, Deus nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Entrou o pecado no mundo, Jesus veio, Ele pagou um alto preço de cruz, trouxe o domínio da morte, tirou aquele peso da escravidão nas nossas costas. E hoje, olha o que você vê lá em Romanos capítulo 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então Jesus veio e através dele Ele revelou o Pai. Hoje Deus, Ele está se revelando aqui na terra através da vida de cada um de vocês. Vocês são embaixadores de Cristo assim como eu. Não precisa ser pastor, ser um líder de ministério, para você revelar Deus através da sua vida. Você foi chamado para isso. Quem toma posse disso? E existe um poder tão grande, cara, na igreja. Entenda que esse microfone é como se fosse um tubo. Nesse tubo está aqui, ó, vontade de Deus. Amém? Vontade de Deus. E esse copo aqui é um outro tubo. É um copo, tá? Mas pensa que é um tubo. E aqui está escrito assim: nossa vontade. Amém? Então o que acontece? Quando você ora, cada vez você vai sendo mais íntimo de Deus, você vai começando a entender o que está lá nos céus, da vontade dEle. E aí você vai começando a se posicionar. Tem gente que quer buscar uns atalhos, fazer uma curvinha, um cotovelinho aqui, né, para acessar lá, mas não é assim. Sabe quando o poder de Deus vem, a cura vem, o milagre vem, a ação sobrenatural vem? É quando ocorre esse alinhamento aqui assim, ó. Quando esse tubo da vontade de Deus se alinha com o tubo da nossa vontade, é liberado um fluxo dos céus. E aquilo que está lá nos céus, que seja feita a tua vontade que está aí no céu, é liberado sobre a terra, sobre a sua vida. E você vê a materialização daquilo que Deus decidiu lá nos céus. Mas precisa ter o quê? Posicionamento. Precisa centralizar a nossa vontade com a vontade do Pai. Quando isso aqui, ó, encaixa, é liberado um fluxo dos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha que maravilhoso, gente. Deus está lá nos céus, Ele tem uma decisão, Ele tem uma vontade. Você sabe o que faz materializar a vontade de Deus aqui na terra? Para quem Ele deu essa autoridade? Para a igreja. Olha para o irmão do seu lado aí. Fala assim: você é igreja comigo, cara. Olha a autoridade que Deus deixou para nós aqui na terra, igreja. Olha a autoridade que Ele deixou. Mateus 18, 18, 20. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês, eu estou aqui nos céus, mas tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ah, cara, você não está entendendo o poder da igreja, velho. Presta atenção. O que o diabo quer mais gerar na igreja? Discórdia, não concordância, tirar a união. Uma igreja em unidade, caminhando na mesma visão,
concordando aqui na terra. Gente, é uma explosão, cara. Não vou falar de dinamite, não, é uma bomba atômica, cara. É uma explosão que vem do céu, algo, sabe, é um negócio muito louco, cara. Por quê? Porque Ele deu essa autoridade para a igreja. Tem igreja aqui, gente? Cadê a igreja? Olha a representação que Deus nos dá da igreja, do corpo, da cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. A igreja é o corpo, amém? Aonde que vem decisões, vontade? Onde que acontece? Na cabeça. O corpo executa aquilo que a cabeça decide. Se a minha cabeça, ela está entendendo que o meu organismo está com sede, precisa de água, ela manda um comando para o meu corpo, e eu venho aqui com o meu corpo, através do comando do cabeça, pego a água, e eu estou com sede mesmo, gente, e eu tomo água. Quando a igreja, ela está unida, em unidade, em concordância, é liberado um fluxo dos céus, e começa a operar milagres, prodígios, maravilhas, bênçãos, transformações, libertações. Aquele que estava cativo não vai ficar cativo mais, porque está sendo ligado aqui na terra. Toda doença a gente vai desligar aqui na terra e vai ser desligado dos céus. Pai, essa doença não pertence a mim. O Senhor tem planos de paz, o Senhor tem plano de não causar dano algum. Então eu desligo essa doença, e ela é desligada dos céus, e vem o sobrenatural. A igreja tem poder para ligar e para desligar, gente. Vamos lá. Tem canela de fogo, tem poemeiro aí? A igreja tem poder para ligar e para desligar, cara. Toda a oração do Pai Nosso é na primeira pessoa do plural. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos livre de todo mal. Nos perdoe. Por quê? Porque só tem a mente de Cristo quem está congregando, quem está no corpo. É impossível você ter a mente de Cristo fora do corpo de Cristo sem congregar. Tem cara que está querendo só ter uma igreja de YouTube, ficar na casa dele lá, mas não tem isso aqui, ó, discipulado, GC, caminhar junto. É aonde um em o YouTube é concordado, não, é aonde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, ali se farei presente. É claro que você pode estar em unidade junto com uma outra igreja, você pode estar no seu secreto e unir a sua oração com um cara que está lá na África, mas você precisa estar no corpo de Cristo, servindo uma casa, participando de uma casa espiritual, e você está aqui, cara. Então quer dizer, o fluxo que Deus está liberando dos céus aqui nessa noite, está escorrendo sobre a sua vida, está sendo liberado sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé agora. Existe um fluxo do céu sendo liberado aqui sobre essa casa nessa noite. Por que é Pai Nosso? Por que é tudo nós? Porque eu não tenho a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Sozinho não dá para ter, mas nós juntos é possível ter a mente de Cristo, entender a vontade dele. Mas Deus, mas Marcel, e os desejos do meu coração? Salmo 37:4 fala: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas entenda aqui, deleite-se. Quem deleita? Íntimo. Então o cara que é íntimo, ele deleitou sobre o Senhor, ele sabe daquilo que está sendo da vontade dele, e aquilo que é desejo do coração dele, aquela parte enganosa fica do lado. O desejo dele é o desejo do Pai. Pai, a sua vontade é que todos se salvem. Então a minha vontade também é essa. Eu quero que todos se salvem. Então eu quero me tornar um líder de GC. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero manifestar o poder na onde eu estiver. Eu quero me tornar alguém que possa salvar pessoas para ti, Pai. Eu quero me tornar alguém aonde usar e pessoas sejam salvas para ti, Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo a oração? Deus, Ele quer chamar pessoas aqui na frente. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, mergulhar num rio de Deus.
Existe um rio passando sobre o seu lugar aqui, cara. E esse rio, ele vai trazer cura aqui nessa noite. Os líderes estarão aqui orando por você, vão expor as mãos sobre você. Se você quiser falar para eles aquilo que você quer que ligue aqui, aproveita, a igreja está aqui, cara. Quem entende o poder da igreja? O poder do corpo de Cristo. Você vai falar para esse líder: cara, eu queria que fosse ligado isso, queria que fosse desligado essa doença que eu estou tendo hoje na minha vida. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite, na vida de muitas pessoas. Deus vai operar milagres aqui nessa noite. Se você também não quiser falar, não tem problema, mas Ele vai orar por você. Nós vamos impor as mãos para você. E tem pessoas que vão ser curadas, vão ser libertas aqui nessa noite. Tem pessoas que estavam com alguma coisa travada, mas vai ser destravado, porque você vai ligar a sua oração com o corpo de Cristo. Se você puder, fale para a pessoa: cara, eu queria que fosse desligado isso da minha vida, eu queria que fosse ligado isso da minha vida. Se estiver alinhado com a vontade de Deus, hoje mesmo você vai receber aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então eu queria convidar você a vir aqui à frente. Pode vir. Nós vamos impor as mãos sobre você. Tudo aquilo que está travado vai destravar hoje em nome de Jesus. Você que está passando por uma enfermidade, eu quero declarar cura hoje aqui na sua vida. Você que estava sofrendo com depressão, síndrome do pânico, você que não estava dormindo à noite, a partir de hoje você vai voltar a dormir. Acabou. Nós vamos ligar aqui na terra e vamos ser ligados nos céus. Esse é o poder da igreja do Senhor Jesus. Esse é o poder que Deus deixou aqui na terra. Tem muitas pessoas vindo aqui. Eu queria chamar aqui todos os líderes de GC, supervisores de GC. Impõe as mãos, pergunte para as pessoas o que é que você quer que ore. E ligue aquilo que ela está falando, ligue nos céus aquilo que ela está dizendo. Pergunte para elas, fale com elas. Como é no céu,
Sabe, irmãos, a nossa oração, ela não muda Deus. A nossa oração, ela nos transforma para acessar aquilo que Deus tem para nós. E nós estamos vivendo num tempo, entrando na estação aonde o Senhor tem nos feito um convite em caminhar em sua presença, um convite de um relacionamento. O Senhor tem nos chamado a desfrutar da sua presença. Enquanto eu orava ali, o Senhor só falava assim no meu coração. Ele me trazia à memória aquele louvor que diz que nada mais satisfaz a minha alma. A presença dele é irresistível. Nada resiste à sua presença. Mas o Senhor ministrou aqui que havia um lago aqui na frente. Existe um lago, existe um rio aqui na frente. Não existe só um lago, não é um lago, é um rio que tem aqui na frente. É um rio que flui de uma fonte inesgotável. E esse rio, ele não cessa. O nosso problema é que nós estamos acostumados a nos deliciar em lagos, mas o Senhor tem um rio para nós. E essa noite é mais uma noite de um convite. Ele te convida a desfrutar, a relacionar. Vem, vem minha noiva. Ele está te chamando. Ele está te chamando para esse relacionamento. Nós estamos aqui, nós já estamos encerrando. Mas você ainda tem um tempinho. E não perca. Não perca esse momento. Não perca esse convite. Não perca esse convite. Aproveite. Você que ainda não recebeu uma oração, que ainda não recebeu dessa presença, saia do seu lugar e venha até a frente. Não perca seu tempo.